Nossa, estou ao vivo. Então vamos lá. Ficou aqui umas descrições. Licença, bom dia. Tá. Você tomou remédio? Muito obrigado. Estou no hospital. Então vamos lá. Tentar ver se sai tudo como deve ser. Jayorada Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari. Ué, para concluir, eu não estou ainda. Estou ao vivo. Tá. Jamuna Tira Vanachari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Tina Mine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vasyacha Deshatarine Bhajashri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Aya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Ki Jai.
conexão lenta. Ficou essa escrita aqui, rapaz. Agora já era, não tem como tirar. Escrevi um negócio ali e ficou bem na tela. Mas tudo bem. Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o próprio meio de conquista, deve-se oferecer reverências respeitosas à suprema personalidade de Deus, Narayana, Anara Narayanarishi, o ser humano mais elevado, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o propagador. Então vamos à leitura do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 3, a lamentação de Devahuti, versos 4 e 5. Savai Devarshi Varyashtam Manavim Samanuvratam Daiva Garya Sapatiu Ashasanam Mahashishaha Kalena Bhayo Sakshamam Karshitam Vratacharyaya Prema Gadgadaya Vacha Padita Kripaya Bravi. Estranho, as pessoas não estão aparecendo aqui. Alguém pode escrever alguma coisa aqui? Se está sendo transmitido, tem som, se está tudo certo, som, imagem, por gentileza, alguém pode fazer essa gentileza de escrever e me dar um retorno? Saha ele, Kardama, vai certamente, Devarshi, dois sábios. Apareceu uma grande alma. Imagem e som tá ok? Para Vyama Prabhu, mestre Shiksha Guru, Adriana Costa, Hare Krishna, está tudo ótimo. Muito obrigado pela gentileza. Então vamos lá. Ok. Já estava me sentindo estranho, né? Tá tudo estranho, né? Tem aqui eu fui escrever algo e ficou aqui na tela, né? Ou seja, ok, então vamos lá. Agora parece que o ambiente está familiar. Devarshi, dois sábios celestiais, Varya, o principal, Tam, a ela, Manavim, a filha de Mano, Samanuvratam, plenamente devotada, Daivat, que a providência, Garyasa, que era maior, Patiuhu, de seu esposo, Ashasanam, esperando, Mahashishaha, grandes bênçãos, Kalena, Bhuyasa, por um longo tempo, que chamam fraca, Karshitam, emaciada, Vrata
brahmacharya, pelas observâncias religiosas, prema, com amor, gadgadaya, gaguejando, vacha, com voz, piditaha, dominando, kripaya, com compaixão, abravit, ele disse. Tradução. A filha de Manu, que era plenamente devotada a seu esposo, considerava-o maior ainda que a providência. Assim ela esperava grandes bênçãos dele. Tendo-o servido por longo tempo, ela ficou fraca e emaciada devido às suas observâncias religiosas. Kardama, o principal dos sábios celestiais, encheu-se de compaixão e, com grande amor, falou-lhe com voz abafada. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. É de se esperar que a esposa seja da mesma categoria que o esposo. Faz sentido. Ela deve estar preparada a seguir os princípios de seu esposo. Só assim haverá vida feliz. Se o esposo é devotado e a esposa materialista, não pode haver paz alguma no lar. O esposo deve observar as tendências. A esposa deve observar as tendências do esposo e deve estar disposta a segui-lo. Aqui nós temos o tema, né? Tema da aula. Se o esposo é devotado e a esposa materialista, não pode haver paz alguma no lar. A esposa deve observar as tendências do esposo e deve estar disposta a segui-lo. Então, esse é o tema, né? Da aula de hoje. Do Mahabharata, aprendemos que quando Gandhari soube que seu futuro esposo, Dhritarashtra, era cego, ela própria começou a praticar a cegueira imediatamente. Assim, ela vedou os olhos e se fazia passar por cega. Decidiu que, uma vez que seu esposo era cego, ela também devia agir como cega. Caso contrário, teria orgulho de seus olhos e seu esposo seria tido como inferior. A palavra Samanuvrata indica que é dever da esposa adotar as circunstâncias especiais em que o esposo esteja situado. Poxa vida, o que aconteceu aqui? Tá. Evidentemente, se o esposo é grandioso como Kardama Muni, obtém-se um ótimo resultado ao segui-lo.
Olha aí, ó, Prabhupada dando aqui já, né? Isso significa que, né, existe uma coisa também chamada bom senso, né? Deve-se seguir o esposo, mas se a esposa deve seguir o esposo, mas se o esposo ele está no caminho errado, ela não deve segui-lo, né? O Prabhupada já deu aqui uma dica, né? Evidentemente, se o esposo é grandioso como Kardama Muni, obtém-se um ótimo resultado ao segui-lo e vice-versa. Se o esposo, né, é uma pessoa de hábitos inauspiciosos, hábitos pecaminosos, né, hábitos violentos, né, irreligiosos, se a esposa segue, ela vai ter esses resultados negativos, né? Então deve-se ter o bom senso. Mas se ela tem princípios e hábitos, né, piedosos, auspiciosos, né, elevados, naturalmente ela não vai seguir, né, ela não vai se unir a um esposo que está num caminho irreligioso, um caminho, né, ímpio, pecaminoso, né? Não faz sentido. Mas mesmo que o esposo não seja um grande devoto como Kardama Muni, é dever da esposa adaptar-se conforme a mentalidade dele. Tá, né? Mesmo que não seja, nem todas as pessoas são grandes devotos, né? Mas são pessoas, mas nós temos muitos devotos, né? Que são pessoas sinceras, devotados, que estão se esforçando, né? Que estão colocando, né? Eu não sou um grande devoto, mas eu sou sincero, eu estou seguindo grandes devotos como Srila Prabhupada, como meu mestre Acharyadeva, como Paravyoma, Lokashaks, né? Eu não sou um grande devoto, mas eu estou seguindo e me inspirando, né, em grandes devotos, em grandes almas, né? Logo, minha esposa, ela também está se inspirando nesses grandes devotos, e assim nós temos uma relativa paz de espírito em nosso relacionamento, em nosso matrimônio, né? Nós temos Krishna como centro, temos também, né, o nosso mestre espiritual como centro, né? Então, e fazemos de nossa residência, de nosso lar, um ashrama. E assim, né, estamos cultivando o Grihastha Ashrama. Então vamos lá. Tá. Isto faz a vida conjugal muito feliz. Também se menciona nesta passagem que, por seguir os estritos votos de uma mulher casta, a princesa Devahuti emagreceu muito, e por isso seu esposo compadeceu-se dela. Ele sabia que ela era filha de um grande rei, e todavia o estava servindo como se fosse mulher ordinária. Devido a tais atividades, ela estava com a saúde abalada. E ele ficou com pena e dirigiu-se a ela da seguinte maneira: é no verso 6, mas
A minha parte é só 4 e 5. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância. Meu mestre espiritual abriu meus olhos e vem abrindo meus olhos com o achote do conhecimento, e a ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Hridayananda Goswami Tinamine Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasile Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Devi Guravani Prachaline Deri Vishesha Shunya Vajya Paschatya Deshatarine. Savai Devarshi Varyashtam Manavim Samanuvratam Daivagarya Sapatyo Ashasanam Mahashishaha Kalena Bhuyasa Kshamam Karishitam Vratacharyaya Premagadgadaya Vacha Padpidita Kripaya Bravi. A filha de Manu, que era plenamente devotada a seu esposo, considerava-o maior ainda que a providência. Assim, ela esperava grandes bênçãos dele. Tendo-o servido por longo tempo, ela ficou fraca e emaciada devido às suas observâncias religiosas. Kardama, o principal dos sábios celestiais, encheu-se de compaixão e com grande amor falou-lhe com voz abafada. Então, nós temos sempre que somos orientados Obrigado, Sundarang. Fico feliz que o Senhor já está em condições de fazer esta leitura e nos trazer reflexões sobre o tema. Muito obrigado. Então, nós, Vaishnavas, Gaudias, ISKCON, Prabhupada Nugas, Rupa Nugas, somos orientados a usarmos de bom senso. Somos orientados, que não devemos imitar, assim, os Divamuktas. Minha esposa apareceu. Chintamani Devidas. Os Divamuktas, como, por exemplo, Srila Prabhupada, um Divamukta. Não é que temos que imitá-lo, Prabhupada é um Shaktavesha Avatara, Prabhupada é um Shaktavesha Avatara. Imagina, Shaktavesha Avatara. Então ele veio, como assim, um emissário de Krishna. Então, Prabhupada, ele faz parte da delegação de Krishna, os emissários de Krishna. Ele está diretamente ligado, à companhia de inteligência e resgate de Krishna, do governo de Krishna. Então, é muito poder.
É muito poder. Prabhupada sozinho, ele estabeleceu, né, um movimento mundial, né, uma sociedade internacional para a consciência de Krishna. Sozinho, ele fez com que, né, as pessoas de todas as diversas culturas do planeta aceitassem os princípios, tá, e a cultura da ciência da consciência de Krishna. Fez com que pessoas de todas as diversas culturas, né, adotassem as regras e regulações da ciência da consciência de Krishna. Isso é muito poder, é muito Krishna Vina Shakti, né? Então não tem como imitar. Agora, nós podemos sim seguir seus passos. E é o que nós estamos fazendo também na leitura do Srimad Bhagavatam, né? Não é para imitar, é para seguir os passos, tá? Então, e para ter como uma referência, né? Uma referência de que, colocando Krishna no centro, nós vamos entrar na mesma vibração, no mesmo clima, na mesma atmosfera, na mesma auspiciosidade. Então nós vamos estar recebendo também as bênçãos que essas grandes almas estão recebendo, né? Então nós temos aqui, nós temos na leitura do Srimad Bhagavatam, temos dois procedimentos, temos duas situações que ocorrem. Uma é, né, a descrição e a outra é a prescrição, né? Então a gente tem que estar atento para não misturar as coisas e assim evitar confusões, né? Confusões. Essas confusões podem ser perigosas, podem confundir assim nossa mente a tal ponto de depauperar, né, o nosso processo, o nosso Shraddha, né, a nossa fé, né? Então, a gente não pode estar confuso, tem que estar sempre entendendo, compreendendo, né? E não misturando as coisas, usando sempre de bom senso. Então aqui, vamos lá, temos aqui o significado, né? O tema, por exemplo, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é: se o esposo é devotado e a esposa materialista, não pode haver paz alguma no lar, e vice-versa. Olha o bom senso aí, ó, entrando, né? E vice-versa. Se a esposa é devotada e o esposo materialista, também não vai haver né? Também não vai haver paz, né? Se o esposo é devotado, a esposa materialista, não pode haver paz, não pode haver paz alguma no lar. E também, se a esposa é devotada e o esposo materialista, não pode haver também paz alguma no lar. A esposa deve observar as tendências do esposo e deve estar disposta a segui-lo, tá? Uma vez que ele é uma pessoa que tem princípios piedosos, princípios religiosos. A esposa deve observar as tendências do esposo. Até aí tudo bem, deve observar. Observou, né? Ele é de princípios piedosos, né? Ele é de princípios, né? Segundo o Dharma, vou segui-lo. Ele não tem princípios piedosos, ele não está
cultivando o Dharma, não vou segui-lo. Bom senso. Né? Então esse é o tema. Então vou ler ele todo. Se o esposo é devotado e a esposa materialista, não pode haver paz alguma no lar. A esposa deve observar as tendências do esposo e deve estar disposta a segui-lo, tá? Uma vez que ele está no caminho da suprema personalidade de Deus, no caminho dos Mahājanas, né? Dos Mahatmas, das grandes almas, tá? No caminho de Savai Punsam Parodharmo, o caminho da suprema ocupação. Do contrário, não deve segui-lo. Né? Bom senso. Peraí, como é que saiu aqui? Nossa. Oi, mexeu, tá? Deixa eu descer aqui. Tá. Tá. Então, do Mahabharata aprendemos que quando Gandhari soube que seu futuro esposo, Dhritarashtra, era cego, ela própria começou a praticar a cegueira imediatamente. Assim, ela vedou os olhos e se fazia passar por cega. Decidiu que, uma vez que seu esposo era cego, ela também devia agir como cega. Caso contrário, teria orgulho de seus olhos e seu esposo seria tido como inferior. A palavra Samanuvrata indica que é dever da esposa adotar as circunstâncias especiais em que o esposo esteja situado. Evidentemente, se o esposo é grandioso, aqui Prabhupada já traz, né, uma informação implícita, né? A gente tem que ter cuidado, ó. Evidentemente, se o esposo subliminar, né? Evidentemente, se o esposo é grandioso, como Kardama Muni, obtém-se um ótimo resultado ao segui-lo, né? O que não foi o caso de Gandhari, né? Então ela vedou os seus olhos, né? Porque o rei Dhritarashtra, ele era cego, então, para não ficar sentindo, né, orgulhosa de ter, né, uma faculdade que seu esposo carece, ela vedou os seus olhos, né? Então ela seguiu Dhritarashtra. Mas Dhritarashtra, tá, era uma pessoa completamente confusa, né? Dhritarashtra, ele tinha conhecimento, né, do Dharma, ele tinha, né, conhecimento sobre a natureza da alma, a natureza do eu. Dhritarashtra sabia muito bem, né, que o eu verdadeiro não é o corpo material, o eu é a alma espiritual, né?
e que a alma é serva eterna de Krishna, porque ele tinha, Dhritarashtra tinha conhecimento, né, da suprema personalidade de Deus. Ele sabia exatamente que Krishna era a suprema personalidade de Deus, né? O Swatantra, o supremamente independente, a verdade absoluta, o controlador supremo, o Senhor, né, o desfrutador de todos os sacrifícios e austeridades, e o Senhor supremo de todos os planetas e semideuses, e benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas. Dhritarashtra tinha esse conhecimento, tinha essa ciência. Vejam só, ele tinha tudo isso. Então ele tinha, né, uma formação cultural e educacional do Dharma, dos princípios piedosos e ímpios. Então ele tinha toda essa informação, Dhritarashtra, tá? Mas ele era um rei de espírito fraco, como Akrura definiu, né? Dhritarashtra era um rei de espírito fraco, né? Akrura, isso é uma definição de Akrura, quando Akrura recebeu, né, uma incumbência de Krishna. Krishna estava preocupado, né? Então Krishna, Então Krishna tinha se estabelecido em Mathura. Ele não tinha muito tempo ainda em Mathura, não, né? Então ele estava preocupado porque ele sabia que os Pandavas, né, não estavam sendo tratados devidamente por Dhritarashtra. Então ele pediu que Akrura, né, fosse a Hastinapura para ver, né, para registrar e tomar conhecimento de como que, né, os Pandavas estavam sendo tratados e como que Dhritarashtra estava se comportando. Então Akrura, né, recebeu essa incumbência de Krishna. Então ele foi, chegando lá, né, foi assim recebido, né, assim como a suprema personalidade de Deus, né? Ele dentro da cultura védica, né, o hóspede, ele é assim recebido, né, como uma grande pessoa, como Deus, como o próprio Deus. Não imagina a recepção que se dá a um hóspede, né? Ele é recebido como o próprio Deus. Isso é um costume védico, né, de receber um hóspede, tá? Uma pessoa, um hóspede, né, já esperado, né? Então como é que se diz? Os anfitriões já estão cientes da chegada de um determinado hóspede, tá? Então eles recebem assim, né, é um tratamento assim elevadíssimo, tá? Elevadíssimo, o hóspede esperado. E tem um outro costume da cultura védica, né, que é receber o hóspede, né, inesperado. Como é que fica, né? Quando nós recebemos um hóspede esperado, tá? Então é uma coisa previsível, você já sabe quem está chegando, quem está vindo e tal, né? Então, se você já está esperando, é porque já é uma pessoa dentro do seu círculo de relacionamento,
Tá? É um amigo ou é um parente? E aí você recebe aquela pessoa, é um tratamento, né, assim, amistoso, amoroso, né, até festivo. E o hóspede inesperado? A pessoa, então, não é um conhecido, né, inesperado. Né? Normalmente o hóspede inesperado, normalmente é desconhecido. Né? Não necessariamente, né? Um amigo pode chegar, né, de repente também, né, um parente, né, pode chegar de repente. Mas às vezes chega uma pessoa que é um desconhecido. Né? Enfim, é um hóspede inesperado. Seja ele conhecido ou desconhecido, é inesperado, ele chegou de repente. E aí, como é que você vai recebê-lo? Né? Porque normalmente o hóspede esperado, você se prepara, né? Então você já faz as comidinhas, já deixa. Tem que ter comidinha, imagina, você vai receber, né, alguém esperado sem uma comidinha especial para oferecer, poxa, que isso? Né? Não, tá errado. Então você prepara lá umas prachadinhas assim, especiais, né, para receber o hóspede esperado. Adriana Costa, Hare Krishna, está tudo ótimo? Está tudo ótimo, Adriana, obrigado. Bom te ver aqui. Então, mas aí o hóspede inesperado, né? Você não se preparou, né? Você não se preparou. Mas dentro da cultura védica, tá? Já existe um costume, as pessoas elas sempre têm alguma preparação, uma prachadinha, né? Sempre tem. Então, seja hóspede esperado ou inesperado, já é de costume ter uma prachadinha assim. Claro, a gente sempre tem que comer todo dia. Então, todo dia tem que ter prachada, né? Então, não tem essa de você ser pego de surpresa, assim, a pessoa chega e você não oferece nada para ela, né? Então, peraí, para eu não me perder, onde é que eu estava aqui? Gandhari, né? Hóspede esperado, inesperado. Sim, Akrura. Então, a Akrura chegou em Hastinapura, foi recebido assim com muita pompa, né? Com muita pompa. Akrura, imagina, Akrura é um associado íntimo, associado direto, íntimo de Krishna, né? E Krishna incumbiu ele, ou seja, Krishna confiou a ele essa responsabilidade dele, assim, reportar a Krishna, como os Pandavas estavam sendo tratados e como Dhritarashtra estava se comportando. E qual foi seu relatório final, né? A moral do relatório de Akrura. Olha, Dhritarashtra não está se comportando bem, Krishna. Ele está maltratando os Pandavas. Né? Ele é influenciado, está se deixando influenciar pelo seu filho pecaminoso Duryodhana e seus ministros, né, pecaminosos, demoníacos, como Shakuni e outros. Então, Dhritarashtra, e aí, então, Akrura definiu, né, Dhritarashtra como o rei de espírito fraco, né? O que ele sempre oscilava. Dhritarashtra estava o tempo todo oscilando, porque ele tinha, né? Ele tinha assim o referencial do Dharma, né? Também do Atma Tattva, a ciência do eu, da alma.
E também Bhagavan Tattva, ele também tinha ciência, né, de que Krishna era a suprema personalidade de Deus. Por isso que ele oscilava. Ora, ele era influenciado, né, pelo conhecimento, pela sabedoria espiritual, e depois ele recuava, né, se deixava influenciar por Duryodhana, Shakuni e outros. Então ele era um rei de espírito fraco. Então, né, o fato de Gandhari seguir Dhritarashtra, vendar seus olhos e tudo mais, né, ela acabou também assim recebendo, né, os resultados desastrosos do mau comportamento do seu esposo. Então isso é uma referência aí, uma informação que a gente tem que, né, prestar atenção, analisar, refletir bem, né, e não sair assim, né, absorvendo essas informações de qualquer jeito, né, e aí você fica confuso, né? Tem que ter muito cuidado, porque o caminho da vida espiritual é afiado como um fio da navalha, né? Então vamos lá, aqui seguindo aqui o significado, as informações, né, vamos analisando aqui esse significado, Srila Prabhupada, né, que é o significado do verso, do shloka. A palavra Samanuvrata indica que é dever da esposa adotar as circunstâncias especiais em que o esposo esteja situado, né? Evidentemente, se o esposo é grandioso como Kardama Muni, obtém-se um ótimo resultado ao segui-lo. Já Gandhari, né, ela não obteve, né, bons resultados porque Dhritarashtra, né, estava no mau caminho. Isto faz mas mesmo que o esposo não seja um grande devoto como Kardama Muni, é dever da esposa adaptar-se conforme a mentalidade dele, tá? Na verdade, na prática, por que eu estou dizendo isso na prática? Tá? Porque eu estou já, assim, me apoiando, né, me referindo e me reportando também ao Mahabharata, tá, em que Kunti, né, falando assim, na prática, aqui, né, nós estamos fazendo aqui uma reflexão, né, para a gente não se perder. Mas mesmo que o esposo não seja um grande devoto como Kardama Muni, é dever da esposa adaptar-se conforme a mentalidade dele. Né? Muito bem. Então vamos lá, vamos no Mahabharata. Tá? Então nós temos aqui duas grandes almas, que é Pandu, que também era um devoto, era um Vaishnava de Vishnu, e Kunti Devi. Né? Kunti Devi era uma devota pura também, né? Uma grande alma, Kunti Devi. E ambos pertenciam à principal dinastia, né? A dinastia Kuru, que durante um período de tempo, né, imemorial, foi a principal dinastia, a dinastia do imperador de Bharatavarsha, né, do planeta Terra. Então, e nessa dinastia, né, grandes almas, Mahatmas e Mahājanas, surgiram, como é o caso de Bhismadeva, que é um Mahājana, né? Então nós temos Pandu
e Kunti, sem dúvida, duas grandes almas. Tá? Então, Pandu, ele foi vítima de uma maldição, tá? Do Yogi Kindama, porque então a maldição era que ele não podia, ou melhor, se ele tivesse, né, uma relação sexual com sua esposa, né, para trazer um herdeiro, ele morreria. Poxa, isso foi um desastre, né? A principal dinastia. Mas a dinastia Kuru não podia ficar sem um herdeiro, porque ela estava encabeçando, né, a resistência, né, o combate contra a invasão dos Asuras. Era a principal dinastia, né, que empenhada em combater a invasão dos Asuras. A terra tinha, sim, muitos Asuras já tinham invadido, né? Então estava um clima assim pesado. Então, tinha que ter um herdeiro, né? Mas com a maldição não podia ter. Mas isso tinha que ser resolvido. Então existe um mecanismo na cultura védica chamado Apadharma, Dharma de emergência. E como funciona, né? Esse mecanismo ele também foi utilizado por Satyavati, né? Mas vamos lá, vamos nos concentrar. Então ele se aproximou de Kunti, né? E lembrou que, né, Satyavati e Bhismadeva, né, eles também fizeram uso desse dispositivo Apadharma, né, que é autorizado, está dentro do Dharma. Como é que se usa isso? Né? Então, a rainha ou a princesa, ela pode gerar um filho de um Brahmana puro de coração. Um Brahmana puro de coração. Cara, a Kunti ficou constrangida, né? Poxa, tem que se relacionar com uma outra pessoa que não é seu esposo. Então ela foi obrigada a revelar, né, seu segredo, o mantra que Durvasa Muni tinha lhe dado. Puxa, Pandu ficou maravilhado. Vamos utilizar, vamos. Então, aí, poxa, mas todo mundo já sabia que ele tinha recebido a maldição, que ele não podia se relacionar, né? Ele não podia gerar filho com suas esposas, Kunti e Madri. Todo mundo já sabia, né? Então, como é que vai fazer? Como é que suas esposas iam trazer, né, gerar um filho se todo mundo já sabia que Pandu não tinha recebido a maldição? Não, então, como sair? Como resolver esse impasse? Aí Pandu falou assim, traga então Dharma. Né? Se você gerar um filho de Dharma, é o Dharma, ninguém pode dizer que nós estamos ferindo o Dharma. Poxa, genial! Então ela, né, recitou o mantra e trouxe Dharma. Depois ele pediu, né, para trazer assim, né, um príncipe, né, que pudesse proteger a dinastia, que fosse uma pessoa assim de muita força, com muita força. Então pediu para invocar Vayu. Aí nasceu, então primeiro nasceu do Dharma, nasceu Yudhishthira, de Vayu, Bhima, o homem mais forte do mundo. Né? Então pediu para trazer assim um guerreiro, né, que dominasse todas as armas, que fosse o mais talentoso nas armas. Aí pediu para invocar o rei dos semideuses, o mais poderoso dos semideuses, né, Indra. Aí veio Arjuna, né, o amigo de Krishna, Arjuna, né, o ser humano mais elevado.
E aí, então, Madre pediu, se podia gentilmente, né, dar essa misericórdia. Então, Madre invocou, né, Ashwinis, Kumaras, né, os médicos gênios, que são os mais belos dos semideuses. Então, nasceram os mais belos dos homens, Nakula e Saradeva. E aí, quando pediu que Madre recitasse, trouxesse, né, um outro semideus, aí que tá, agora que nós vamos entrar aqui, ó, né, no tema, olha só, na reflexão, né? Mas mesmo que o esposo não seja um grande devoto como Kardama Muni, é dever da esposa adaptar-se conforme a mentalidade dele, né? E também aqui, né, no tema, a esposa deve observar as tendências do esposo e deve estar disposta a segui-lo. Então vamos lá. Tá? Isso é o ideal. Tá? Mas o real, a Charadeva faz essa análise. Tá? A Charadeva faz essa análise no Busca por Justiça. Então aqui é o ideal, seguir o esposo, né? Se adaptar à mentalidade do esposo é o ideal. Agora, o real, entra o bom senso. Como é que é a mentalidade desse esposo? Quais são os hábitos desse esposo? Dhritarashtra tinha uma boa mentalidade. Dhritarashtra tinha bons hábitos, né? E no caso aqui de Pando, Pando é uma grande personalidade, é uma grande alma. Não é como Dhritarashtra, né, de espírito fraco. Pelo contrário, né? Pando era o homem mais forte, era o rei mais forte de sua época, né? Pando. Apesar da palavra Pando significar pálido, né? Mas quando ele nasceu, né, Vyasadeva deu a mensagem que ele nasceu pálido. Aí Vyasadeva deu o nome de Pando, né? Pálido. Aí Satyavati ficou meio assim, tristinho, meio cabisbaixa, né? Pô, pálido. Pô, então não vai servir como herdeiro, né? E nada, foi o homem mais forte, mais poderoso, né, de sua época, né? Os Asuras, né, tiveram que conter o seu plano, né, de invasão durante o reinado de Pando. Mas, mesmo assim, né, nós estamos no mundo material. E o mundo material é um mundo de defeitos, de falhas, né? Pando era uma grande personalidade, sem dúvida. Mas aí ele pediu que Kunti, né, ele já tinha 5 filhos poderosos. E ele queria que Kunti continuasse a recitar e trouxesse mais filhos dos semideuses, né? Neste momento, aí entra, né, o real, né? A esposa deve seguir, né, a disposição do seu esposo, a mentalidade, se adaptar à mentalidade dele, né? Sim, no ideal, né, quando é um bom esposo, mas no real, aqui neste momento, Kunti, ela assim interferiu, né, nesse entusiasmo. Ela não seguiu, ela rejeitou a ordem do seu esposo, né, de Pando, e ela falou assim: olha, se eu continuar assim, né, as pessoas, o mundo, né, vão me considerar uma devassa. Aí Pando, né, aceitou, né? E aí a Charadeva, ele está aqui fazendo, né, uma análise, uma reflexão, né, de que na prática, né, há uma cumplicidade no relacionamento, né? Não é que a esposa segue, ela não é cega, ela não é obtusa, é uma pessoa que tem bom senso, discriminação, né? E vice-versa, o esposo, o homem também. Então há uma cumplicidade, né? É um relacionamento, ele é assim, ele é cultivado na base do bom senso, da cumplicidade, né?
dos bons costumes, dos bons princípios e assim por diante. Né? E assim por diante. Até porque a nossa filosofia é uma filosofia de sabedoria, de lucidez, de sobriedade, né? Sobriedade. E não de fanatismo, de sentimentalismo, né? E de obstinação, né? E obsessão. Né? Clareza, discernimento, sobriedade, discriminação, sabedoria e assim por diante. Então existe o ideal e existe o real, e nós vamos buscar, né, nos shastras mesmo, nas escrituras, né, situações que exemplificam, né, fazendo essas comparações do ideal e o irreal sempre. Isso está no Srimad Bhagavatam, isso está no Mahabharata, isso está nos Puranas do modo geral. Ok? Então, só de curiosidade, eu vou fechar aqui para vocês, né, vou passar. Eu fiz uma pesquisa, existem 8 tipos de casamentos. E aí bem interessante isso, né? Isso dentro da tradição védica, tá? Então, dentro da tradição védica nós temos 8 tipos de casamento. Como é que eles são? Interessante, né? Vamos lá, vamos ver aí, então, esses 8 tipos de casamento. Então, 8 tipos de casamento. Então, o casamento, né, no caso de Devahuti e Kardama Muni, né, Swayambhuva Manu se apresentou, levou a sua filha, e então ele ofereceu a sua filha ao sábio, né, porque ele sabia que o sábio, né, ele sabia que o sábio não tinha se determinado ao celibatário, a vida de brahmachari vitalícia, né? Que é Nastika Brahmachari, que é o brahmachari vitalício, ou seja, voto de celibato vitalício, né? Então nós temos o Nastika Brahmachari, que é o celibato, que é o voto de celibato vitalício, mas no caso do sábio Kardama, ele optou para Upakurvana Brahmachari, né? Upakurvana Brahmachari é o Brahmachari em que chega uma determinada idade, então ele tem a permissão do guru para entrar na vida familiar, né? É o caso de Kardama Muni. E dentre as 4 ordens espirituais, né, nos ashramas de Brahmachari, Vanaprastha e Sannyasi, não há o cultivo, não há a permissão de gozo dos sentidos. Já no ashrama de Grihastha, né, se faz concessão ao gozo dos sentidos, porém regulado. Né? Muito bem, então o casamento por arranjo pelos pais é considerado de primeira classe, né, isso da tradição védica. O casamento Gandharva, né, Gandharva Vivaha, é baseado na atração física. Casamento por amor é o atual namoro, né? É permitido para os kshatras, vaixas e shudras. Olha aí, ó. Né? Então os brahmanas não estão dentro desse contexto. ênfase na atração mútua, menos ênfase nos rituais e formalidade. Agora, vamos lá. Então existem 8 tipos de casamentos. Asta Vivaha. Asta, 8. Vivaha, cerimônia matrimonial. Então,
Primeiro, Brahma Vivaha, né? É regido por Júpiter. Primeiro tipo de casamento, Brahma Vivaha, regido por Júpiter. É a cerimônia por excelência, né? E de maior prestígio. Ambos são provenientes de boas famílias, né? O noivo e a noiva, né? São do mesmo Varna, né? E ambos de boa educação. Não adote, né? A família do noivo se aproxima da família, do noivo se aproxima da família da noiva, né? E o Vivaha ocorre de acordo com a tradição. É regido por Júpiter, né? Simbolizado por Júpiter. Então, considerada união mais pura, é considerada a união mais pura, é o casamento de primeira classe, considerada a união mais pura. O segundo Vivaha, o segundo tipo de casamento é Prajapatya Vivaha, regido pelo Sol. É semelhante ao Brahma Vivaha, com o pai do noivo recebendo o mais alto respeito. O pai da noiva presenteia a filha. O pai do noivo é uma personalidade excelsa que recebe todo o respeito e confiança do pai da noiva. Então o pai da noiva, né, oferece todo o respeito e confia no noivo, baseado em respeito e confiança, e não em dinheiro. É regido pelo planeta Sol, casamento também considerado puro. O segundo tipo de casamento, né, segundo Vivaha, é Daiva Vivaha. É regido por Marte. Realizado em caso de atrasos devido a problemas no mapa astral do noivo ou da noiva, quando há caso de Kuja Dosha. Eu tenho Kuja Dosha no meu mapa astral. Ocupação de Marte em algumas casas no mapa astral. Isso é Kuja Dosha. Ocupação de Marte em algumas casas do mapa astral, né? E Marte, Dosha é problemas, né? Dosha é problemas. Marte é o planeta da guerra. Então, olha aí, ó, tem guerra aí. E quando a moça permanece solteira aos 20, vamos lá. Realizado em casos de atrasos devido a problemas no mapa astral do noivo ou da noiva, quando há Kuja Dosha, que é Marte ocupando algumas casas no mapa astral, e quando a moça permanece solteira aos 28 anos. Dentro da tradição védica, 28 anos é muita coisa, né? Está encalhada. É muita coisa. Então vamos lá. O pai da noiva está sob pressão. O pai da noiva está sob pressão e quer casar a filha com um noivo de classe social inferior. A noiva entra na casa do noivo com muitos presentes. Então esse é o de terceira, né? Casamento, tipo de casamento de terceira. Então, quer dizer, tipo de terceiro, é o terceiro. Agora o quarto, né? Aesha Vivaha é regido pela Lua. O anterior é regido por Marte. A moça se casa com um rapaz pobre por um preço baixo, o que representa ter 2 vacas e 2 touros para o sustento do casal. O noivo é educado. A lua representa este tipo de casamento que não é considerado prejudicial, pois a família da noiva recebe um genro educado. Asura Vivaha, Mercúrio, regido por Mercúrio. Este casamento é uma demonstração de poder financeiro por parte do noivo. O noivo não é um parceiro para a noiva, pois suborna os pais e parentes dela. A noiva não é respeitada e sua dignidade é comprometida.
Geralmente o noivo é de uma classe social mais baixa, mas tem poder financeiro. Asura Raja, Mercúrio, rege tal associação. Dama, compra, nete, política. Então tem política, né? E tem comércio. É um casamento feito à base da política e do comércio, do poder financeiro, suborno, né? É interessante que aqui tem um ponto interessante. Geralmente o noivo é de uma classe social mais baixa, mas tem poder financeiro, né? A Charadeva faz uma análise, né, de que o que hoje é considerado, o que é uma classe superior, né, na perspectiva da cultura, na perspectiva real, que é a perspectiva védica, e o que hoje é uma classe, é considerado uma classe superior, né? Então, classe superior real, na perspectiva védica, né, está baseado em cultura, educação, e não em finanças. E hoje, o que se considera uma classe superior, classe A, né, de primeira classe social, não está baseado em cultura, em educação, está baseado em poder econômico, poder financeiro. Então, a pessoa é um ignorante, mas porque ela tem poder financeiro, é considerado de classe A, de classe superior. A pessoa é um Shudra, mas é considerado de classe A. É o caso aqui, né? Geralmente o noivo de uma classe social mais baixa, geralmente o noivo é de uma classe social mais baixa, mas tem poder financeiro. Não Shudra. Então, outro tipo de casamento, Gandharva Vivaha, é regido por Vênus. É baseado na química física, atração sexual mútua. Os casos de uma noite também se enquadram neste conceito de Gandharva Vivaha. Quando um homem e uma mulher se casam por amor, sem o consentimento da família, é chamado casamento por amor. Vênus simboliza esse tipo de casamento, que é o que mais se propaga hoje, né? É o casamento Gandharva Vivaha, né? Que é o namoro, que é a atração mútua, que é a atração física, sexual, né? E assim por diante. Então, casamento por amor, sem o consentimento dos pais, muitas das vezes, na maioria das vezes, né? Esmagadora. Então, hoje que predomina é o casamento Gandharva Vivaha, regido por Vênus. Rakshasa Vivaha, Saturno, é um dos mais brutais tipos de casamento. Denota união por sequestro, estupro. A noiva e família ameaçadas com consequências severas se se opuserem ao casamento. Então, são ameaçados com consequências severas se se opuserem ao casamento. E o casamento sob medo e terror. No entanto, há exceções. Se a noiva estiver apaixonada pelo noivo e o pai da noiva se opuser ao casamento, o noivo pode sequestrá-la e se casar com ela. Exemplo, Krishna e Rukmini. Né? Krishna raptou Rukmini, né? Mas Rukmini, ela tinha amor por Krishna, né? Embora o pai já tinha preparado todo o protocolo cerimonial conjugal para Rukmini se casar com Shishupala. Porque o pai de Rukmini, Bhismaki, ele, assim como Dhritarashtra era muito influenciado por Duryodhana,
o rei Bismarck era muito influenciado pelo seu filho, né, Rukmini, né, Rukmini. E Rukmini, ele tinha aversão a Krishna, né? Ele odiava Krishna. Então todos os amigos de Shishupala, liderado por Jarasandha, né, Dandavakra, né, então todos os amigos, Shalva, né, Banasura, todos eles, todos os asuras, demônios, levaram suas falanges Rakshauhinis, né, para se prevenirem de um possível ataque de Krishna, né, roubando, né, sua presa. Então, imagina, olha só, todos os asuras, liderados por Jarasandha, foram dar apoio a Shishupala, né? E com ali o apoio, com a administração de Rukmini, filho do rei Bismarck, né? E o rei Bismarck recebeu todos os reis e príncipes, né? E deu, né, como se diz, de acordo com suas patentes, né, e poder físico, né, fez com que todos se acomodassem devidamente. Olha só, não adiantou nada, Krishna chegou aí, Krishna estava indo sozinho. Balarama, né, preocupado, Krishna estava indo sozinho, preocupado dele receber um ataque violento, sabia que os asuras não iam fazer por menos. Então Balarama providenciou também uma grande divisão falange Rakshauhini, né, os iados, os poderosíssimos iados, e sitiaram, né, o reino de Videha, do rei de Bismarck. Então o rei Bismarck, quando Krishna chegou, né, o rei Bismarck, Krishna e Balarama chegaram. O rei Bismarck recebeu Krishna como a suprema personalidade de Deus. Então o rei Bismarck era um devoto, né? Mas ele estava também igualzinho à situação de Dhritarashtra. Ele oscilava, ele recebeu Krishna, ele adorou Krishna, né? Mas ele estava influenciado pelo seu filho Rukmini, e ele então providenciou o casamento para, né, dar a sua filha Shishupala. Quem merece, né? Imagina, Rukmini, a deusa da fortuna, casando com Shishupala. Fala sério. E Krishna chegou, raptou. Krishna raptou Rukmini. Ela mandou uma carta para ele, quer dizer, carta, né? A carta era oral, né? Então ela mandou uma mensagem brahmana para Krishna, né, que ela estava aguardando ele, e ela deu os detalhes de como seria. Ela sugeriu que ele a raptasse no estilo Rakshasa, Rukmini, na mensagem. Ela sugeriu e deu os detalhes como seria, né, para que Krishna não pensasse que ele ia chegar lá, né, e ter que matar, né, os parentes dela, por exemplo, né, em meio lá os asuras, né, então para raptá-la tinha que matar algumas pessoas. Mas ela deu os detalhes, não, tinha um momento que ela saía para ir no templo, né, de Ambika, fazer as devidas cerimônias, né, que é parte da cerimônia do casamento. Neste momento que Krishna chegou, raptou ela. E aí, pô, né, os asuras, os reis e os príncipes atacaram. Aí os iados rechaçaram também, né, os asuras. Enfim, Krishna raptou Rukmini no estilo Rakshasa. Arjuna raptou Subhadra contra a vontade de Balarama, porque Balarama queria oferecer Subhadra a Duryodhana.
Balarama tinha um carinho por Duryodhana, né? Tinha um carinho. Balarama, então, e Balarama ficou irado, porque Arjuna raptou Subhadra no estilo Rakshasa e se casou com Subhadra. Né? Depois Balarama foi apaziguado por Krishna. Então, esse é um estilo que é o pior de todos, né? Mas tem uma exceção quando a noiva ela está apaixonada pelo noivo, mesmo contra a vontade dos pais, né? Então ela é sequestrada. Então esse é o estilo Rakshasa, regido por Saturno, né? Saturno que rege. E temos o último tipo de casamento, Pishacha Vivaha. Vejam só, Pishacha é bruxa, né? Então vamos lá. É regido por Rahu e Ketu. Eita! Que é a cabeça e a cauda do dragão. Este é o pior, que é a cabeça e a cauda de Rahu, que foi um Asura, né? Que bebeu, né, uma parte do néctar, né? E aí, né, Krishna, na forma de Rohini, decepou a cabeça dele. Este é o pior tipo de casamento, pois a noiva é intoxicada ou drogada e forçada a se casar. Eita! Meu Deus do céu! A noiva é intoxicada ou drogada e forçada a se casar. Em suma, um crime. Este tipo de casamento não dura muito. E os nós que não possuem cabeça, Ketu e Rahu, simbolizam a união. Então, é isso, né? Essa é uma curiosidade, 8 tipos de casamento, né? Que eu achei interessante, que eu não, né? Só conhecia, eu já conhecia o estilo Rakshasa, né? Que é pela história de Krishna e Subhadra. Mas os outros tipos, por exemplo, o Gandharva Vivaha, né? Que é o atual namoro, né? Também é um tipo de casamento. É interessante, isso é cultura védica. Tudo bem? Tá todo mundo quietinho aqui, não estou vendo muita movimentação. Deixa eu... Ih, tá... A tela tá fixa, não consigo mover nada. Eita. Ah, consegui. Então nós temos Adriana, temos o nosso Shikshaguru Paravyoma Prabhu. Sérgio Azevedo, Sundarang Devidasi, e consigo, fica voltando. Sérgio Azevedo, ei meu Deus, ele volta, né? Que coisa, isso acontece com todo mundo, né? Só que o meu tá bravíssimo, não consigo descer nada. Acho que tem que ficar segurando para poder. Ah, tem que ficar segurando. Então tem aqui a minha esposa, querida esposa, Tintamani Devidasi, Rama Shakar, grande Rama Shakar, Alice Lan, reverências Alice. Peraí, deixa eu segurar aqui. Tem que ficar segurando. Grande Otávio, Hare Krishna, Marcelo Magalhães. O pior não é sequestrar, e sim sustentar a esposa sequestrada. Ah, mas aí se ele sequestrou é porque ele está querendo, né? Não é que ele não é que para ele não é um peso, né? Sei lá, isso é muito confuso. Como desenvolver o bom senso de estar sempre ouvindo as boas orientações da esposa amorosa, tendo Krishna no centro. Tendo Krishna no centro, tudo é auspicioso, né?
assim, o matrimônio é abençoado, né? Então, é uma atmosfera de pureza, cumplicidade, né? Assim, né? Então, é Krishna no centro. Então, cantando os santos nomes, se esforçando, o Guru no centro, né? Se ocupando, assim, executando a missão do Guru, que isso é que nos faz bem-sucedidos. É isso, é simples. Bhakti Yoga, na veia. Sundarang Devidasi Jai Prabhu, o senhor ainda está no hospital, porque ainda não teve alta. É porque eu tenho que completar, né, o ciclo. São 7 dias de antibiótico na veia, né, para poder expulsar o Asura, né, que está dentro de mim. Sai desse corpo que não te pertence, Asura. É um Asura que assume com o seu Kamarupa, né, seu poder de transformação em qualquer forma, ele assume uma forma de uma bactéria. Mas aqui quem manda é Nishinradeva, então o Asura está sendo, né, expulsado. Tem que completar o ciclo de 7 dias, que é amanhã. Amanhã eu estou de alta. Jai! Todas as glórias, Srila Prabhupada. Hare Krishna. Obrigado pela audiência, pela associação de vocês. Hare Bol.